Se não vives debaixo de uma pedra, já ouviste falar das declarações do fundador da Prozis, Miguel Milhão. Ora, ele fez um vídeo para esclarecer a sua posição quanto ao aborto e eu achei extremamente interessante a posição dele. No entanto, parece-me completamente inconsistente. E neste vídeo eu vou explicar porquê. Eu vou passar algumas partes do vídeo à frente e focar nas partes diretamente relacionadas com o raciocínio dele relativamente ao tema, por isso, vamos lá começar. Pronto, a minha visão é assim, o pessoal gosta muito de começar a cena no início da vida, vamos chamar, é mais ou menos consensual, fecundação, nidação, aqui algumas, pronto. Isto depois varia consoante o cientista, consoante o filósofo, consoante, não sei explicar, mas a questão é, eu gosto de começar pelo fim, não é? Que é pela morte. Eu sou uma pessoa que gosta da morte e não tarda estarei na sua presença, se calhar nem vou dar por ela, ou não. Vamos ver, mas isso vai acontecer e não falta muito. Portanto, uma pessoa quando está morta, o que é que não tem? Não tem, em termos do indivíduo, da forma objetiva, para o indivíduo, ele não tem experiência, não tem sensação. Ele não experiencia o mundo, nem tem consciência, caput, não é? Pelo menos em termos físicos é o fim, não é? Ora, esta explicação parece muito bem. Qual é a lógica do Miguel? É que, quando a pessoa morre, o que perde é a experiência do mundo, a consciência. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que sustentam a ideia de que realmente a coisa a que nós damos valor é a consciência, esta capacidade de subjetivamente experienciar a realidade. Concordo totalmente. Vamos continuar. Antes de ele morrer, e ele é uma pessoa, já que ele morreu idoso, ele é uma pessoa velha, não é? Antes de ser uma pessoa velha, ele é uma pessoa adulta. Antes de ser uma pessoa adulta, ele é uma criança. Antes de ser uma criança, ele é um recém-nascido. Sempre pessoas diferentes, sempre células a mudar, sempre é um processo, é um sistema, vamos chamar assim. Reparem que ele está a chamar pessoa idosa, pessoa adulta, criança, recém-nascido, pessoas diferentes. Mas então, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um indivíduo dotado de personalidade. E a implicação da existência de personalidade é que para isso é necessário haver capacidade de consciência. Por exemplo, uma pedra não tem personalidade. Uma árvore não tem personalidade, porque não são seres conscientes. Antes de ser isso, ele é um recém-nascido. E antes de ser recém-nascido, ele é um feto. E antes de ser um feto, ele é um embrião. E o início deu-se neste momento da fecundação, ou pronto, é a multiplicação das células, o momento mais estável acaba por ser a nidação. Mas aqui não há dúvidas, a vida começa aqui. A vida começa aqui. Foi neste momento que o Miguel borrou as calças todas. Quando até agora ele estava a falar de experiência e consciência e agora saltou para a vida começa aqui, o Miguel cometeu uma falácia chamada non sequitur. Até podemos concordar que a vida começa aí, mas... E então? O valor que estávamos a falar até agora adivinha da consciência, não da vida. As plantas também têm vida. Tu preocupas-te com as plantas? Claro que não. Porque não interessa se têm vida ou não. O que interessa é se têm personalidade. Experiência subjetiva do mundo. Consciência. Portanto, este salto não é lógico. Reparem no argumento. Premissa 1. Nós devemos valorizar a consciência. Premissa 2. É na fecundação que começa a vida. Conclusão. Nós devemos valorizar a vida. Como devem estar a ver, este argumento, mesmo antes de avaliarmos a veracidade, já é inválido logo na estrutura. Para ser válido, era preciso uma premissa extra que fizesse a ligação entre as duas primeiras, como por exemplo a seguinte. Premissa 1. Nós devemos valorizar a consciência. Premissa 2. É na fecundação que começa a vida. Premissa 3. Existe consciência a partir da fecundação. Conclusão. Nós devemos valorizar a vida. Isto sim seria um argumento pelo menos de estrutura válida. Mas mesmo assim, o problema é que para ser um argumento verdadeiro, era também preciso que todas as três premissas fossem verdadeiras. Coisa que não é verdade. A consciência não é resultado imediato, nem sequer obrigatório da fecundação, como podemos comprovar, por exemplo, no caso das plantas. Logo, a terceira premissa é falsa, o que fundamentalmente falsifica a conclusão do argumento. Tipo, antes existe o espermatozoide e um óvulo, mas isso não és tu. Tu és a união deste óvulo e deste espermatozoide que se transforma nesta, não sei dessas cenas, eu não sou especialista nisto, só uma coisa. Pois, tu não és a união do espermatozoide com o óvulo, porque tu, para seres uma pessoa, tens de ser um indivíduo dotado de algum grau de personalidade. E isso, mais uma vez, implica algum grau de consciência, coisa que nem o espermatozoide, nem o óvulo, nem o embrião, nem o feto, até certa altura, têm. O que acontece é, o que é, por exemplo, o assassínio? Matar alguém.
O que é que eu estou a fazer? O pessoal fala, ei, matar alguém é tão mau, mas o que é que fiz? O que é que eu fiz? Não é? Aquela pessoa, qual foi o dano que eu criei àquela pessoa? Não é? E vamos imaginar que eu vou assassinar um idoso, não é? O que é que eu lhe roubei? Se vocês refletirem, o que eu lhe roubei foi o conjunto de experiências e sensações que teria desde que eu o matei até que ele morresse de forma natural. Correto? Era isso que aconteceria. Isto é o que eu lhe roubaria. Roubei o conjunto de experiências e sensações que ele teria até que morresse de forma natural. Exatamente, faz todo sentido. Mas o problema é que ao dares o exemplo do idoso, estás a falar de um ser que já é capaz de apreciar essas experiências. Já existe uma preferência desse ser por experienciar a realidade. Mais uma vez, o problema é que o feto, desde a concepção, que ele chama o início da vida, até certo ponto, não é um ser capaz de experienciar a realidade, portanto, não estás a roubar nada a ninguém, porque o feto não é alguém. Simplesmente é um ser vivo, como por exemplo uma planta. Só depois de desenvolver algum grau de consciência e personalidade é que passa a ser alguém, uma pessoa, e aí sim capaz de ser afetada pelo roubo de experiências. E roubaria às outras pessoas a sua presença, a sua energia, a sua vida, os seus comentários, tudo o que essa pessoa tem. Roubaria às outras pessoas a sua presença, a sua energia, os comentários, tudo o que essa pessoa tem. Claro, porque nesse caso do idoso, essa pessoa já proporcionava essas coisas. No caso do feto, até determinada altura, como vimos anteriormente, não é uma pessoa. E devido a isso, não tem mais dessas coisas, como a presença, a energia e etc., do que uma planta teria. E o Miguel, com certeza, não se importa de matar plantas. E eu concordo, porque as plantas não são pessoas, não são seres dotados de personalidade e consciência. Se eu matasse um jovem adulto, eu roubava muito mais. Correto? Parece-nos até... Aí morreu aquele jovem, coitado, tão novo. Porquê tão novo? Porque ele ficou com muito menos experiências. Ou seja, foi... E se fosse uma espécie de um assassinato, teria-lhe roubado essas experiências, não é? Exato. Quanto mais experiências se rouba alguém que as valoriza, pior. O problema mantém-se, porque o feto, até certo ponto, não é um ser consciente. Logo, não tem capacidade de valorizar nada. Logo, não estás a roubar nada a ninguém, porque não há ninguém que esteja a sofrer esse roubo. Não há, nem nunca houve, anteriormente, consciência nesse ser. Por exemplo, quando uma pessoa vai dormir e perde a consciência durante o sono, isso não é uma razão legítima para nós matarmos essa pessoa, porque ela já foi consciente no passado e apenas está a passar um momento de ausência temporária de consciência. Mas eu sei que ela preza a sua vida e quer continuar a viver. O feto, até certa idade, não preza nada, porque nunca foi consciente. Não tem vontades, nem desejos, nem personalidade, nem consciência. Portanto, não estás a roubar nada a ninguém. Imagina que uma pessoa tem um acidente e fica em coma e vamos dizer que não há qualquer hipótese dela acordar. Nesse momento, deixa de ser uma pessoa, porque perde por completo e irreversivelmente a sua personalidade e a capacidade consciente. Se não houver hipótese de a reaver e se desligarmos a máquina, não estamos a fazer nada de mal porque aquele ser vivo deixou de ser uma pessoa. Não há consciência nem capacidade de experienciar nada. E tu podes dizer, mas o feto vai ficar consciente eventualmente. Pois vai. O problema é que ele nunca foi consciente anteriormente. Quando a pessoa vai dormir, não é legítimo matá-la porque nós sabemos que antes de ficar inconsciente, ela tinha vontades e desejos de experienciar a realidade. E roubar-lhe isso era violar o direito dessa pessoa. O feto, até ao ponto onde ganha consciência pela primeira vez, nunca foi consciente para assumir essas vontades e desejos. E, portanto, mais uma vez, não estás a roubar nada a ninguém porque não há lá ninguém para experienciar esse roubo, nem nunca houve. E então, o que é que acontece? Se eu matar uma criança, não é? O pessoal diz outra vez a mesma coisa, e uma criancinha morreu, não sei o que mais, ou mata-se uma criança. O que é que ela perdeu? Ela perdeu, eu roubei-lhe aquilo tudo se eu a matasse como criança. E se tu continuares neste processo, tu vais ver que se matares o feto, tu roubas isto tudo. Se matares o embrião, tu roubas isto tudo. Até ao momento da fecundação. Errado, porque se matarem a criança, estão a matar alguém consciente. Se matarem o embrião ou o feto, até certa idade, não estão a matar alguém consciente. Nem sequer a roubar nada, porque para roubar é preciso haver uma vítima. Não havendo consciência, não há capacidade de experienciar o prejuízo do roubo. Logo, não estás a roubar nada a ninguém. O pessoal pode dizer, o pessoal depois entra naquele debate de onde é que é um ser humano? Às 10 semanas, às 11, pessoal, onde é que vamos pôr a linha? Ok, vamos pôr a linha às 10 semanas? Ou seja, se eu atrasar-me com o autocarro às 10 semanas e um dia, agora já não sou um embrião, sou um ser humano?
Ou seja, para mim isso não faz sentido. Para mim, o processo da vida, não é? O desenvolvimento da vida e a sua consistência, não é? A sua permanência é o que eu acho que é o conceito de vida humana, não é? E aqui entra ainda outro problema, que é o conceito de vida humana. Primeiro, o Miguel começou a falar de consciência. Depois, saltou para a vida, sem razão aparente. E agora, especificou ainda mais para a vida humana. Miguel, inicialmente tu falaste muito bem. O que é importante é a capacidade de experienciar o mundo, a consciência. Mas há outros seres que não são humanos que também têm consciência e a capacidade de experienciar o mundo, que são os outros animais. Tanto quanto sei, tu não és vegan, pois não? Isso é um problema gravíssimo na tua posição, visto que sempre que compras produtos animais, estás a condenar à morte seres conscientes, com vontades e desejos e com a capacidade de experienciar a realidade. Estás a roubar a esses seres conscientes todas as experiências que eles teriam até ao final da vida natural. E isso, na tua concepção moral, é completamente errado. Portanto, para mim, matar, na minha forma de pensar, matar um embrião, ou matar um feto, ou matar um recém-nascido, ou matar a criança, não é? Ou matar um adulto é a mesma coisa. Não há diferença. Claro que há diferença, e é uma diferença gigante. Matar um embrião ou feto até certa idade é diferente de matar uma criança, pela mesma razão que matar uma cenoura é diferente de matar uma criança. E pela mesma razão que matar uma batata é diferente de matar um cão, um porco, uma vaca ou uma galinha. A diferença é que um dos seres não é nem nunca foi consciente. E o outro é. Portanto, para seres consistente, das duas uma. Ou aceitas que matar cenouras é igualmente imoral a matar crianças, porque são ambos seres vivos, o que não me parece que tu vais fazer. Ou então aceitas que realmente matar embriões e fetos até certa idade é o mesmo que matar cenouras, porque não há consciência envolvida. Mas nesse caso, tu e todas as pessoas que estão a assistir e que concordam com isso, vão ter que se tornar vegans, porque os animais que vocês comem eram seres conscientes, dotados de personalidade e capazes de desfrutar e experienciar a realidade, que é a coisa a que todos nós damos valor. Olha, carregas o embrião ou feto fruto de uma violação? Não é assim, eu sou sincero, eu cada um faz o que quer, que não mando nas pessoas, como é natural, mas eu, se tivesse uma filha que tivesse sido violada, ou a minha mulher tivesse violada, tentava falar com ela e eu cuidava da criança, sem problema nenhum. Eu não consigo, sacrificar um inocente pelos crimes de um criminoso. Não consigo fazer essa cena. Se a mulher quiser continuar a gravidez, tudo bem. Tu queres cuidar da criança é bonito. Mas se a mulher não quiser continuar a gravidez e tu a obrigares, vais estar a sacrificá-la pelos crimes de um criminoso. Nos Estados Unidos houveram 57 milhões de abortos, não é? Ninguém quer saber. Porquê? Ninguém os conheceu, não é? Se calhar estava lá o melhor músico de sempre. Se calhar estava lá, sei lá, o melhor... o gajo que inventava a cura para o cancro ou para um tipo de cancro. Se calhar estava lá o gajo que ia fazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Se calhar estava lá o próximo Hitler. Se calhar estava lá o próximo Mussolini. O próximo Mao Zedong. O próximo Saddam Hussein. Esse argumento é muito famoso, mas é muito mau porque serve para os dois lados. E pronto, o resto do vídeo é ele a comentar comentários do pessoal e tal. Resumindo, tu até começaste bem a definir que o valioso era a capacidade de experiência, ao que nós tipicamente chamamos consciência. Note-se que não é autoconsciência, é simplesmente consciência. Capacidade de experienciar subjetivamente a realidade. Onde descambou foi tu passares de consciência simplesmente para vida. Matar uma vida não consciente como um embrião ou um feto até certa idade é o equivalente a matar uma batata. Matar uma vida consciente é equivalente a matar uma criança, ou um adulto, ou um idoso, ou um cão, ou um porco, ou uma vaca, ou uma galinha. Portanto, Miguel, salvo raras exceções, estamos juntos e fortes aí na ideia de não matar seres conscientes contra a sua vontade, meu. Por isso, quando quiseres umas dicas para te tornares vegan, chuta aí um e-mail que eu oriento-te na boa. Vá, por hoje é tudo. Digam-me o que é que acham aí em baixo nos comentários. Tenho a certeza que não vai dar controvérsia nenhuma. E se quiseres, podes fazer como estas pessoas fantásticas e apoiar-me no Patreon. Shout-out para o André Silva, o meu top tier Patreon que me ajuda bastante a fazer estes vídeos. Um abraço e já sabes, os amigos dos animais não discriminam quais.